de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Nome do livro: A Criança Cega Vai à Escola, Preparando para a Alfabetização. Série Dorina Noel. Autoras: Célia Maria Araújo de Amorim e Maria Glicéria Alves. Leitura de contracapa. Incluir a criança cega na escola não significa apenas colocá-la em uma classe junto com todas as outras crianças. É preciso integrá-la, garantindo-lhe seus direitos e deveres de ser como é. O manual A Criança Cega Vai à Escola tem por intenção facilitar a compreensão das características e necessidades da criança cega no período de 3 a 6 anos e de que forma a intervenção da educação infantil pode ajudá-la a tornar-se tão preparada para o desafio do ensino fundamental quanto a criança vidente. A partir de suas experiências teórico-práticas, as autoras elaboraram este manual, procurando esclarecer os questionamentos mais frequentes feitos por pessoas que atuam junto à criança com deficiência visual no ambiente escolar. Fundação Dorina Noel para cegos, Rua Dr. Diogo de Faria, 558, CEP 040-37001, São Paulo, SP. Fone 0 Operadora 11 5087 0999. Fax 0 Operadora 11 5087 0977. E-mail info@fundacaldorina.org.br. Site www.fundacaldorina.org.br. Apresentação. O desconhecimento dos adultos acerca das necessidades da criança cega pode muitas vezes significar um isolamento contraproducente para a sua integração em um mundo em que todos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Entender as especificidades da criança cega ao recebê-la na escola é abrir o horizonte para que o conhecimento se integre em sua vida. Permite, sobretudo, que o desconhecido passe a tornar-se uma realidade. Estimula a curiosidade e supre a lacuna que muitas vezes impede o pleno desenvolvimento da criança cega nos aspectos intelectual, físico e psicológico. Na escola, o estímulo natural torna-se parte da vida da criança e favorece o seu desenvolvimento integral. Quando a criança cega vai à escola, sua vida passa a ter o ritmo, a rotina e as possibilidades próprias da sua idade, que são essenciais para o desabrochar de uma inteligência e uma expectativa que pareciam, até então, impossíveis de serem verdadeiramente usufruídas por ela. Dorina de Gouveia Noel, presidente emérita e vitalícia. Fundação Dorina Noel para cegos.
São Paulo, 4 de setembro de 2008. Sumário. Introdução. CD 1. Como é a criança cega nessa idade? CD 2. Como a criança cega aprende? CD 3. Faixa 1. O tato. Faixa 2. A audição. Faixa 3. A criança cega usará o braille nesse momento? CD 4. A criança cega já fará uso da bengala longa? CD 5. A criança cega precisa de ajuda em tempo integral para sua higiene, alimentação e cuidado com o seu material? CD 6. Como trabalhar com a criança cega? CD 7. Como trabalhar os requisitos específicos para o braille? CD 8. Como trabalhar as questões referentes à orientação e mobilidade? CD 9. Como desenvolver as habilidades para as atividades da vida autônoma? CD 10. Conclusão. CD 11. Faixa 1. Sites importantes. Faixa 2. Bibliografia. CD 12. Sobre as autoras. CD 13. CD 1. Numa escola inclusiva, o aluno é sujeito de direito e foco central de toda a ação educacional. Garantir a sua caminhada no processo de aprendizagem e de construção das competências necessárias para o exercício pleno da cidadania é, por outro lado, objetivo primeiro de toda a ação educacional. Aranha, 2004. Introdução. Há algum tempo, a educação inclusiva está sendo proposta como o caminho mais adequado para formar e educar todas as crianças, tanto do ponto de vista psicopedagógico como do social e econômico. Incluir a criança cega na escola não significa apenas colocá-la em uma classe junto com todas as outras crianças. É preciso integrá-la, garantindo-lhe seus direitos e deveres de ser como é, aceitando suas dificuldades, compreendendo suas necessidades e capacidades, corrigindo seus erros e encaminhando o desenvolvimento de sua potencialidade. O manual A Criança Cega Vai à Escola tem por intenção facilitar a compreensão das características e necessidades da criança cega no importante período de 3 a 6 anos. E de que forma a intervenção da educação infantil pode ajudá-la a se tornar tão preparada para o desafio do ensino fundamental como a criança vidente. A partir de nossa experiência teórico-prática, elaboramos este manual procurando esclarecer as dúvidas e os questionamentos mais frequentes que nos são dirigidos no contato direto com professores, coordenadores e outras pessoas atuantes junto à criança com deficiência visual no ambiente escolar. Fotos. Reinaldo, 4 anos, cliente da Fundação Dorina Noel para Cegos. Frequenta a Escola de Educação Infantil Particular. Laísa, 4 anos, cliente da Fundação Dorina Noel para Cegos. Frequenta a Escola de Educação Infantil Particular. CD 2. Como é a criança cega nessa idade? Normalmente, quando a criança cega é bem estimulada e recebe o apoio necessário nos primeiros anos de vida, tanto no âmbito familiar como em serviços de intervenção precoce, ela chega aos 3, 4 anos de idade com um desenvolvimento bem próximo ao da criança que vê. Esse é o momento de a criança ampliar sua vida social, conhecer novas regras e exigências e tornar-se mais atuante. Isso será conseguido com a sua inserção na escola. Nessa fase, os principais critérios a serem observados quanto ao desenvolvimento da criança cega são: na coordenação motora global, que já tem a marcha independente andando por si só; na coordenação motora fina, que consiga pegar objetos intencionalmente; na linguagem, que já tem alguma linguagem oral com sentido de comunicação; na relação com o mundo, que já seja capaz de compreender que pessoas e objetos continuam existindo mesmo quando não estão ao seu alcance. Estas aquisições são fortemente relacionadas entre si e, ao surgirem, indicam que a criança está preparada para brincar com outras crianças, sair do espaço pessoal e restrito de sua casa e explorar outros lugares, ter novas vivências e realizar conquistas. Evidentemente, nem todas as crianças são iguais.
Algumas podem apresentar atrasos em seu desenvolvimento em decorrência de seu ritmo individual e poucas experiências vividas. Quais são os atrasos mais comuns que a criança cega pode apresentar? A ausência de estimulação adequada ou a restrição de experiências podem interferir de modo negativo no desenvolvimento global da criança cega, gerando dificuldades para a transição de uma fase evolutiva para outra. Nesses casos, a aquisição da marcha, bem como a intencionalidade na exploração do ambiente e objetos, podem demorar mais para aparecer. Alguns comportamentos autoestimulatórios podem surgir, como balanceios do corpo, girar a cabeça, apertar os olhos, rir ou gritar fora do contexto, repetir o que lhe é falado, referir-se a si mesma na terceira pessoa, isolar-se, entre outros. Esses comportamentos são indicativos de que o meio externo não está chamando a atenção da criança como deveria. Muitas vezes, também é uma forma de comunicar descontentamento, insegurança, etc. Não será de um momento para o outro que ela os abandonará. É necessário procurar entender como essa criança se comunica através desses comportamentos, fazer com que ela se sinta segura e despertar seu interesse para que aceite novos contatos e atividades, estimulando-a a absorver novos conhecimentos e novas formas de se relacionar com o mundo externo. Fotos. Adrian, 4 anos, cliente da Fundação Dorina Noel para cegos. Frequenta e-mail no município de Carapicuíba. Laísa, 4 anos, dirigindo-se para a sala de atendimento sozinha. CD 3. Faixa 1. Como a criança cega aprende. Foto. Laísa, 4 anos, explorando e conhecendo folhagens. Está comprovado que toda aprendizagem surge como consequência da interação da criança com as pessoas e objetos que a rodeiam. Isso acontece através dos sentidos, da movimentação corpórea, dos sentimentos da criança e da motivação frente a novas experiências. A ausência da visão, por si só, não impõe limitações na possibilidade de estabelecer essas relações, nem tampouco provoca a impossibilidade de responder aos estímulos. Portanto, a criança cega pode interagir com o mundo, mas a falta da visão traz algumas consequências, como a ausência do modelo visual para imitar. Muitas brincadeiras, comportamentos, hábitos e técnicas para realizar tarefas são aprendidos por imitação do contexto cultural que rodeia a criança. Quando falta a visão, a imitação espontânea não acontece, sendo necessário um estímulo extra. A alteração da forma como a criança receberá informações, tanto na qualidade quanto na quantidade. A criança cega utilizará os outros sentidos, principalmente a audição e o tato, para suprir a falta de informação visual. Contudo, esses 2 sentidos são de alcance menor e não têm a capacidade integradora da visão. O tato impõe que a percepção da realidade seja feita por partes. É necessário tempo para que, a partir dos detalhes, se chegue à percepção total do que é apreendido por ele. Isso faz com que o ritmo de aprendizagem da criança cega seja mais lento do que o de seus colegas que contam com a observação visual. Fica claro, então, que a criança cega precisará de que as pessoas ao seu redor estejam dispostas a lhe proporcionar informações, ajudar a captá-las e interpretá-las, oferecendo-lhe oportunidades para fazê-lo de acordo com suas características, ou seja, utilizando os outros sentidos. O tato e a audição são mais desenvolvidos na criança cega. A criança que nasce cega não conta com nenhum privilégio específico quanto ao tato e à audição. Ela vai precisar ser auxiliada para organizar seus sentidos e conseguir compreender as informações que recebe através dos mesmos. As experiências e as práticas lhe garantirão o refinamento necessário para um bom relacionamento com o mundo. Faixa 2. CD 2. O tato. Para as crianças em geral, o desenvolvimento da apreensão, das destrezas básicas de manipulação e do conhecimento do uso adaptativo dos objetos é de grande importância para todas as outras aquisições. Para a criança vidente, o refinamento dessas destrezas e conhecimentos resultará em uma boa coordenação visomotora.
A criança cega também deverá desenvolver essas habilidades, considerando-se que a aquisição final será a boa coordenação bimanual, já que suas mãos, além da função de execução, terão a função primária da percepção. As mãos, além de pegar, colocar, abrir, fechar, atirar e bater, entre outras ações, serão responsáveis por captar informações, exploração de atributos como forma, textura, resistência, temperatura, peso, etc., e orientar a execução, localizar objetos em espaços, indicar um traçado a seguir, localizar a boca do copo e a torneira antes de servir-se de água. O processo de desenvolvimento e aprendizagem tátil envolve algumas fases que são interdependentes e dinâmicas entre si, ou seja, necessitam ser constantemente estimuladas. Consciência da qualidade tátil, despertar o tato ativo e usá-lo com intencionalidade. Conhecimento de estruturas e formas básicas, exploração e manuseio de objetos concretos, conhecimento de formas tridimensionais. Relação das partes com o todo, manuseio e exploração de objetos compostos, jogos de encaixes, montagem. Interpretação e representação dos objetos em forma bidimensional, objetos planos, formas geométricas e relevos que constituirão as representações gráficas. Simbologia, refinamento maior do tato, conhecimento de símbolos até chegar ao braille. Fotos, discriminação tátil, jogo de memória adaptado. Jogo com figuras geométricas, relação de partes para construir o todo. Explorando e conhecendo, livro tátil. Faixa 3. A audição. A audição proporciona à criança cega informações sobre distância e direção, possibilitando-lhe um controle do ambiente. Além disso, é através da audição que a criança entrará em contato com o mundo das palavras. Aliada ao tato, a audição sustentará a base das aprendizagens. Esse sentido, da mesma forma que o tato, precisará ser estimulado adequadamente. A presença contínua e excessiva de sons não significa, necessariamente, que a criança esteja ouvindo e escutando com atenção. É preciso um processo de ensino-aprendizagem para que ela possa controlar a atenção para os diferentes estímulos auditivos. É importante dar oportunidade para a criança cega interpretar um som corretamente, permitindo-lhe tocar o que o produziu ou definindo esse som com palavras que ela possa entender. Assim como o tato, a audição tem algumas fases que levam a criança à compreensão e significação dos sons. Atenção e consciência dos sons. Desenvolver interesse pelo que ouve. Percepção e resposta aos sons concretos. Responder fisicamente ao som, dirigir-se a ele, tentar alcançar objetos. Discriminação e reconhecimento de sons. Reconhecer sons de objetos conhecidos, voz humana, músicas. Reconhecimento auditivo e associação de palavras. Reconhecer e associar sons característicos como, por exemplo, o latido do cachorro, o barulho da chuva ou de um caminhão, as vozes do pai e da mãe, o som do brinquedo preferido, dar nome ao que está fazendo. Interpretação auditiva de sons, palavras e frases. Atender ao telefone, aguardar o sinal do micro-ondas para abrir a porta, atender instruções verbais, responder às sinalizações sociais tais como bom dia, boa tarde, etc. Habilidades auditivas, escutar para aprender, ter condições de orientar-se de acordo com pistas sonoras do ambiente, estar disponível para escutar e assimilar conhecimentos transmitidos verbalmente na escola, no livro falado, etc. Os outros sentidos também são importantes. Os sentidos do olfato e do paladar não têm tanta relevância como o do tato e o da audição, mas são importantes para a criança cega, pois também oferecem informações. No que se refere à alimentação, por exemplo, ambos os sentidos funcionam em conjunto, dando características diferentes para uma mesma fonte de estímulo. O olfato está presente nas rotinas diárias, alimentação, higiene geral, cuidados pessoais. Além disso, pode oferecer auxílio extra quanto à orientação espacial em alguns ambientes característicos, como feiras, supermercados, farmácias, padarias. O paladar está mais restrito à alimentação,
Porém, ao gosto se associam ainda as texturas, consistências, temperaturas e diversas formas que os alimentos podem apresentar. É importante estimular que a criança cega amplie seu conhecimento quanto a esses dois sentidos, principalmente em atividades que se relacionem com o dia a dia da vida prática e social. A propriocepção, que não é propriamente um sentido, mas a junção das várias sensações e percepções corpóreas que contribuem para o desenvolvimento do esquema corporal, necessita ser muito estimulada. Deve-se proporcionar condições para que a criança desenvolva a capacidade de conhecer o próprio corpo, saber sua posição e orientação, perceber a posição de cada parte do corpo em relação às demais, realizar qualquer atividade com o uso de força adequado, etc. Essa consciência corporal é que permite a manutenção de posturas, equilíbrio e a realização de atividades sem maiores esforços, proporcionando à criança fazer os ajustes de forma automática. O sistema proprioreceptivo é estimulado através de atividades corporais ativas que envolvem o empurrar, puxar, pular e sensações de peso e pressão. Fotos. Laísa, 4 anos, brincando ao telefone. Frequenta a escola de educação infantil particular. Caio, 4 anos, cliente da Fundação Dorina Noel para cegos. Frequenta a EMEI de Guarulhos. Adrian, 4 anos, em atividade motora global. CD 4. A criança cega usará o braille nesse momento? Nessa faixa de desenvolvimento, a criança cega seguirá o conteúdo programático das outras crianças. Contudo, é importante que seja atendida também em suas necessidades educacionais específicas, como trabalhar os requisitos prévios para a alfabetização em braille. Para que esse objetivo seja alcançado, é importante saber quais são esses pré-requisitos e como as atividades comuns da escola podem ser usadas e adaptadas para que a criança cega consiga desenvolvê-los. Quais são esses pré-requisitos? Noções básicas de espaço e tempo, acima a baixo, à frente atrás, em cima embaixo, antes depois, rápido devagar, etc. Percepção das relações espaciais. Saber utilizar e interpretar os conceitos espaciais básicos em si mesma, em outras pessoas, em objetos em relação a si mesma e em objetos em relação a outros objetos. Noções básicas de formas e tamanhos. Ter conhecimento de formas geométricas, do tridimensional ao bidimensional até chegar às representações gráficas, e diversos conceitos relacionados a tamanhos e medidas. Grande, médio, pequeno, alto, baixo, comprido, curto. Desenvolvimento do esquema corporal. Desenvolvimento físico quanto à força e coordenação dos membros superiores. Destrezas de manipulação, preensão, sustentação, busca, localização e exploração. Coordenação bimanual e independência digital. Desenvolvimento do tato ativo e exploratório. Desenvolvimento da linguagem e aptidão verbal, saber ouvir, compreender, perguntar, antecipar e responder. Aptidão emocional e motivação, funcionar em grupo, estar bem consigo e com o outro, ter vontade de aprender. Além desses pré-requisitos, antes da aprendizagem formal da leitura escrita, é importante que a criança cega tenha a oportunidade de utilizar todos os conceitos e agilidades que já adquiriu para compreender a estrutura do sistema Braille, o formato da cela Braille, um retângulo, o modo como se distribuem os pontos nesse espaço, 2 filas verticais com 3 pontos cada, a localização dos pontos, acima, no meio, abaixo, a numeração de cada ponto segundo sua posição na cela. O 1, acima à esquerda. O 2, no meio à esquerda. O 3, abaixo à esquerda. O 4, acima à direita. O 5, no meio à direita. O 6, abaixo à direita. As letras. Foto. Júlio César, 4 anos, cliente da Fundação Dorina Noel para cegos. Frequenta a EMEI de São Paulo. CD 5. A criança cega já fará uso da bengala longa? Assim como para começar a alfabetização em braille, é necessário que a criança já tenha algumas aquisições para fazer uso da bengala longa de modo eficiente.
Normalmente, a instrução formal sobre as técnicas de orientação e mobilidade é feita por profissionais especializados. Porém, o professor deve trabalhar na escola outros aspectos muito importantes para que a criança possa deslocar-se com segurança e boa orientação. Manter a atenção para o ambiente, imitar gestos e ações, seguir instruções simples em atividade corporal, desenvolvimento motor adequado para a faixa etária, desenvolvimento sensorial e perceptivo adequado, auditivo, tátil, olfativo, sinestésico, muscular, que possibilitem observar pistas e referências do ambiente, portas, janelas, degraus, favorecendo sua orientação no espaço onde se encontra. Mapa mental. Foto. Adrian, 4 anos, usando o triciclo para explorar o espaço. CD 6. A criança cega precisa de ajuda em tempo integral para sua higiene, alimentação e cuidado com o seu material. As questões relacionadas à independência e autonomia para os cuidados pessoais e afazeres cotidianos constituem uma especificidade de trabalho na área da deficiência visual, pois é na aprendizagem das tarefas e práticas do dia a dia que a impossibilidade de imitar o outro se torna mais impactante. As aquisições mais importantes para a criança cega, quanto aos hábitos de autocuidado, são o saber comer, se vestir e tratar da higiene pessoal. A criança pode e deve ser ensinada a desempenhar essas tarefas com autonomia e acerto, pois assim, além de propiciar aumento de sua autoestima, assegurará um melhor entrosamento no convívio social. CD 7. Como trabalhar com a criança cega? Não existe uma dificuldade intransponível para atender às necessidades da criança cega e auxiliá-la para que alcance os objetivos globais que a educação infantil propõe. O diferencial é o procedimento metodológico utilizado para atingir os objetivos e conteúdos que favoreçam as formações pessoal, social e o conhecimento do mundo. As ações educativas deverão ter caráter interativo e cooperativo, como jogos compartilhados e uso de brinquedos com funcionalidade ou movimento. Essas ações têm a finalidade de proporcionar subsídios para a aprendizagem, e será através das instruções e explicações verbais oferecidas pelo outro, pais, professor, especialista, juntamente com a experiência e manipulação dos objetos, que a criança cega conseguirá conhecer e apreender o mundo externo. Como facilitar o contato? Procure obter o máximo de informações sobre a criança cega, tais como qual a patologia, se faz acompanhamento especializado em outro serviço, como é seu temperamento. Estabeleça uma boa comunicação com a mãe ou responsável, garantindo trocas de informações. Entre em contato com o serviço que acompanha a criança, viabilizando trocas e orientações. Se possível, é importante que a criança visite a escola, conheça a professora, seu nome, sua voz, antes dos primeiros dias de aula. Isso contribuirá para que ela sinta-se mais segura diante desta nova situação. Socialize as informações com todos os funcionários da escola, para que tenham um entendimento das necessidades da criança e saibam como agir com ela. Dispense à criança cega o mesmo tratamento dado às outras crianças. Evite superproteção e deixe-a tentar fazer por si mesma. Inadequações de comportamento como birras e agressividade não se justificam pela cegueira. Limites e regras são para todos. Não supervalorize as aquisições da criança cega. Aprender é um processo evolutivo para todas as crianças. Incentive a criança cega a ser responsável por seu material e atividades. Não evite termos como ver e olhar. A criança cega também usará essas palavras referindo-se ao tocar, pegar, ouvir, perceber. Fale de frente para a criança, estimulando-a a se manter direcionada a quem fala. Chame-a pelo nome quando estiver em grupo, para que perceba que é com ela. Explique de uma forma natural às outras crianças da sala sobre a condição visual do colega. Oriente-as a se apresentar, uma de cada vez, falando o próprio nome. Incentive a criança cega a responder. Procure estimular o companheirismo entre as crianças, mas cuidado. Não responsabilize os colegas pelo cuidado ou acompanhamento da criança cega em todas as atividades.
Auxilie a criança a explorar e conhecer todos os espaços da escola: corredores, sala, banheiro, bebedouro, pátio, área de lazer, espaços e também as pessoas a quem possa recorrer quando necessário. Sempre que possível, crie situações onde a criança tenha mais tempo para agir e interagir com o meio e as pessoas. Avise com antecedência sobre as possíveis mudanças de ambiente e também sobre o afastamento de pessoas que estão interagindo com ela. Com essas informações, a criança se sentirá mais segura. Na presença de pessoas estranhas ao ambiente e em situações novas, mantenha maior proximidade e relate o que irá acontecer. Isso evitará o aumento de ansiedade e insegurança na criança. Evite que o ambiente fique muito barulhento. O excesso de volume de sons diferentes provoca desorientação para a criança cega. Quais são as intervenções educativas mais propícias? O contato físico é necessário e aceitável para dirigir a manipulação e exploração de novos objetos, brinquedos e para ensinar a realizar novos movimentos. Posicione-se atrás da criança, de modo que seja fácil orientar a movimentação das mãos, ora a mão da criança sobre sua mão, ora o inverso, auxiliando a percepção correta de como executar uma tarefa. Contudo, essa ajuda deve ser feita aos poucos e somente quando ela permitir. Oriente o posicionamento das mãos em frente à linha média do corpo da criança e garanta que ela utilize as duas mãos na exploração e execução de uma tarefa. Uma mão orienta e a outra realiza. Quando tiver dúvida sobre como ensinar um movimento, faça-o você mesmo, devagar e com os olhos fechados. Isso lhe dará um melhor entendimento sobre o passo a passo mais indicado para ensiná-lo à criança cega. Ao oferecer objetos para a criança, coloque-os em contato com suas mãos para que ela tome a iniciativa de pegá-los. Em virtude da dificuldade de controle do ambiente, a criança pode se desmotivar na busca de brinquedos. Encoraje-a com pistas sonoras ou táteis para continuar na busca dos objetos ou persistir na brincadeira. Caso a criança adote comportamentos repetitivos, corporais ou verbais, procure incentivá-la a realizar alguma tarefa que exija sua atenção, mas não a deixe sozinha. Brincadeiras imitativas de faz de conta e canções devem ser realizadas em momentos adequados e dentro de um contexto que envolva o grupo. Assegure-se de que todas as atividades propostas para a sala incluam a participação da criança cega de alguma forma, desde que ela compreenda o que está fazendo. Nos jogos que envolvam a linguagem, canções, histórias, seguir ordens, garanta que a criança compreenda o que está falando e fazendo. Não a deixe simplesmente repetir sem a devida compreensão. Permita que a criança cega realize as atividades no parquinho junto com as outras crianças. Apresente-lhe o brinquedo e mostre como utilizar. A atividade motora dinâmica com função é de extrema importância para ela. Como proporcionar o desenvolvimento de conceitos? Conforme já mencionado, a criança cega adquire conhecimento do mundo dos seres e objetos através do tato e da audição. Por isso, é muito importante oferecer-lhe atividades concretas que possibilitem a abstração e percepção dos seus atributos. Propiciar que a criança manipule e crie espontaneamente jogos a partir da exploração de objetos concretos. Isso facilitará que, posteriormente, ela aceite a intervenção diretiva para a aquisição de conceitos. Brincadeiras com modelos em miniatura de objetos, animais e meios de transportes possibilitam que a criança tenha uma melhor compreensão de objetos muito grandes ou impossíveis de serem alcançados. Casinha com telhado, elefante, caminhão, avião, fogão, geladeira. O conhecimento das formas deve partir dos objetos comuns, bola, para sólidos tridimensionais, esfera, jogos de montar, carrinho de montar com roda, formas bidimensionais, círculos, até chegar à representação em relevo gráfica, desenhar a roda do carro, ou seja, um círculo. Para desenvolver a formação de conceitos básicos como textura, consistência, temperatura, forma, peso, tamanho, posição, quantidade, espessura e qualidade, podem ser desenvolvidas tarefas como separar objetos conforme uma característica, tamanho, forma, textura, identificar pares em um conjunto de objetos, separar peças de acordo com ordem verbal,
A princípio, devem ser trabalhados os conceitos, oferecendo um contraste simples, grande, pequeno, liso, áspero. À medida que a criança refinar sua percepção, a gradação pode ser aumentada em ordem crescente e decrescente, oferecendo várias nuances entre os extremos. Os jogos pedagógicos de construir e montar, ou que envolvam seriar, classificar, relacionar, raciocínio lógico, blocos lógicos, material dourado, Kushner e outros que possam ser adaptados, auxiliam bastante nessa fase de desenvolvimento e favorecem a interação com o grupo. A adaptação de jogos como dominó, memória e quebra-cabeça ajuda a estabelecer relações e memorização de conceitos. Fotos. Victor brinca com Laísa, ambos clientes da Fundação Dorina Noel para cegos, auxiliados por Liliane, estagiária de pedagogia, que os orienta e instrumentaliza em uma atividade dinâmica e interativa. Raíssa e Júlio César caminham juntos para ir à brinquedoteca da Fundação Dorina Noel para cegos, orientando Júlio César na hora de lavar as mãos. Caio brincando com uma miniatura de jacaré, um animal praticamente inacessível de outra forma. Caio explorando um carrinho que possui detalhes próximos a um veículo real. Jogos conjugando formas e texturas e atividades com blocos lógicos. CD 8. Como trabalhar os requisitos específicos para o Braille. Para a aprendizagem da escrita Braille, é preciso refinar as destrezas de manipulação, o uso da força da mão, dosar a intensidade e a flexibilidade de punhos e dedos. As atividades citadas a seguir auxiliam nesse processo. Brincadeiras infantis com o uso das mãos, dedo mindinho, seu vizinho, passa-anel. Jogos com frascos e objetos que envolvam tampar e destampar das mais diferentes formas, pressão, rosquear, encaixar. Empilhar, desempilhar blocos, caixas, cubos. Colar, descolar etiquetas, fitas adesivas. Fazer alinhavos. Jogos de enfiagem com contas de diversos tamanhos e formas. Fazer e desfazer nós em diversos materiais, cordas, barbantes, lãs. Atividades com pintura a dedo, massinha, areia, argila. Amassar, rasgar e picar papéis de diferentes gramaturas. Utilizar tesoura escolar para cortar diferentes materiais. Fazer dobraduras. Separar com os dedos diversos tipos de materiais pequenos, grãos, palitos, contas, botões. Perfurar papéis de diversas gramaturas. A gradação deve ir do papel mais resistente, cartolina, até chegar ao mais fino, papel de seda, primeiramente de forma espontânea em toda a folha, limitando o espaço aos poucos até chegar a uma linha. Desenhar e pintar na prancha de desenho. Para a leitura Braille, além de uma boa percepção tátil, é preciso compreender a organização da página de leitura, da esquerda para a direita, linhas de cima para baixo, espaços entre letras e palavras, linhas em branco. Essa compreensão pode ser facilitada através de atividades como achar a figura geométrica diferente de todas as outras dispostas em uma fileira, seguindo da esquerda para a direita. Ler os objetos colados em uma folha na sequência adequada, da esquerda para a direita, uma linha por vez de cima para baixo. Reproduzir a sequência de figuras coladas na linha anterior, figuras em lixa, papel cartão. Além de atividades adaptadas, é importante que a criança cega tenha contato com o sistema Braille, assim como as crianças que veem têm contato com as letras e palavras das formas mais variadas. Ela precisa ser estimulada a dar significado a símbolos. Seus pertences, como brinquedos, mochila, lancheira e outros objetos de uso pessoal, podem ser etiquetados com um sinal em relevo e também com a escrita Braille. Por exemplo, tudo que for do João receberá um círculo em relevo, ou a figura que ele gostar, e seu nome ou iniciais em Braille. Na sala de aula, deve-se propiciar que alguns objetos imóveis estejam etiquetados em Braille. Que tipo de material é possível utilizar nessas atividades? Nos jogos que utilizam normalmente a diferenciação de cores, podem ser utilizadas diferentes texturas, mas cuidado para que não sejam materiais muito agressivos ao tato, como lixas muito grossas.
Utilize placas de isopor, EVA ou borracha em um formato um pouco maior do que a folha de sulfite comum para as atividades de perfuração em papel. Para as atividades de perfurar, usar os seguintes objetos: o próprio punção usado para escrever na reglete, uma caneta de ponta fina sem tinta, para não sujar as mãos da criança, ou lápis, com a ponta não muito fina para não quebrar. Faça uma prancha para desenho utilizando uma placa de madeira com o tamanho um pouco maior do que a folha de sulfite comum, recobrindo um lado com feltro e o outro lado com tela de nylon bem fina, encontrada em lojas de material de construção. O uso da prancha contribuirá para que a criança cega tenha a vivência de riscar, desenhar, pintar e seguir linhas utilizando lápis comum e giz de cera. Com isso, a criança poderá sentir o relevo e as ranhuras que se formarão no papel pelo atrito com o feltro ou a tela. Elementos vazados com formas geométricas podem ser utilizados sobre o papel para atividades de preenchimento, perfuração, colagem, pintura. Fazer contornos de figuras no papel utilizando cola plástica, barbante e fios de lã. Utilize figuras recortadas em material mais grosso, como papel cartão, feltro, lixa, caixas de papelão, para jogos de emparelhamento, ditados de formas, etc. Elementos da natureza como folhas, gravetos, pedras, areia, pedaços de madeira, pinhas, podem ser usados para complementar os diversos tipos de contrastes. Faça a adaptação de jogos como dominó, por exemplo, onde pequenas contas podem ser coladas para marcar as quantidades em cada pedra do jogo. Pode-se também criar um dominó com formas em relevo, que utilizem asperezas. Esses recursos também podem ser usados para uma releitura dos jogos de memória. Fotos. Aprendendo a brincar de passa-anel. Douglas, 4 anos, em atividade para desenvolver a destreza manual. A atividade de perfurar papel em espaço limitado por material vazado. Atividade criada a partir de peças de EVA. Reinaldo, 4 anos, brincando com um jogo de memória adaptado. Prancha EVA, prancha para desenho em relevo, prancha de borracha cirúrgica, lápis, punção e caneta. Caio em 2 momentos, pintando dentro do círculo, feito em relevo, utilizando a prancha para desenho e giz de cera. E perfurando um papel, utilizando prancha para desenho, lado feltro e punção. CD 9. Como trabalhar as questões referentes à orientação e mobilidade. A criança cega precisa se locomover com segurança e eficiência. Isso significa que ela deve ter boas condições para se orientar, saber quem é, onde está, aonde vai, e para realizar a movimentação corpórea necessária nas diferentes atividades. Portanto, deve-se garantir seu bom desenvolvimento quanto ao esquema corporal, às orientações espacial e temporal e também às capacidades físicas, como equilíbrio, força e velocidade. Para isso, é necessário que a criança cega realize as atividades corporais adequadas para a sua idade, por meio de jogos e brincadeiras como jogos com bola, brincadeiras de roda, pega-pega, pique-esconde, escorrega, estátua, etc. Adaptando as brincadeiras. A maioria das brincadeiras para crianças que veem pode ser adaptada para as crianças cegas. Veja os exemplos. Nos jogos com bola, se não for possível ter uma bola com guiso, envolva a bola comum com um saco plástico. Assim, ela fará barulho enquanto se desloca. Os colegas podem avisar a criança que a bola vai para ela e também quando é sua vez de jogar. As brincadeiras de pega-pega e coelhinho na toca podem ser disputadas em duplas. A caça ao tesouro também pode ser feita em duplas, com uma das crianças vendada. Todas saem da sala, enquanto a professora esconde brinquedos que mostrou anteriormente. As duplas voltam e procuram os tesouros. Para brincar de seguir o tambor, as crianças fazem um trenzinho com a criança cega à frente e seguem o barulho do tambor feito pela professora em várias direções. Nas brincadeiras de estátua, duro-mole ou morto-vivo, mude os comandos e as posições. Em sequências rítmicas, repetir a sequência com palmas e batidas dos pés com as crianças paradas ou em movimento. Muitas vezes, a criança cega não tem um repertório motor muito variado. Amplie esse repertório, fazendo com que ela aprenda alguns movimentos para brincar, como jogar, atirar, empurrar a bola.
Fique atrás da criança e execute o movimento junto com ela. Mostre também os vários efeitos para frente, para cima, para trás, por cima da cabeça, rolando rápido ou devagar, quicando ou pingando. Receber a bola. Põe as mãos da criança à frente do corpo, uma perto da outra, com as palmas voltadas para cima. Coloque a bola em suas mãos, retire-a e jogue-a bem de perto e levemente para que ela agarre. Peça à criança que lhe devolva a bola. Avise que você vai jogar de novo e ajude-a a tomar a posição novamente. Continue repetindo esse movimento até se distanciar. Chutar a bola. Ajude a criança a pegar a bola e colocá-la à frente do pé. Mostre com suas mãos o movimento do pé, para trás e depois para frente com um pouco de força. Às vezes, é preciso auxiliar também no equilíbrio. Saltar para o alto. Com a criança agachada, segure em suas mãos e peça para ela se levantar bem forte e bem alto, ajudando com um leve puxão para cima. Esconde-esconde. A criança precisa ter noção de que todo o corpo precisa estar escondido. Para que a criança cega realize todas as atividades e deslocamentos com segurança, é interessante tomar as seguintes precauções. Guia vidente. A pessoa que enxerga anda sempre um pouco à frente da criança cega, antecipando o que vem pelo caminho pelos próprios movimentos. O adulto precisa respeitar o ritmo de locomoção da criança cega e não puxá-la pela mão. Deixe que ela segure em seu punho, ficando mais livre para se movimentar. Quando outra criança estiver desempenhando o papel de guia, o mais indicado é que a criança cega ponha a mão em seu ombro. Autoproteção. Ao andar sozinha de um ponto a outro, a criança cega deve seguir uma linha guia como referência. Uma parede, uma mureta, o corpo de um armário, o contorno de uma mesa, deslizando o dorso da mão um pouco à frente do corpo. Para deslocar-se em pequenos espaços, entre uma mesa e outra, de um brinquedo para outro, entre um colega e outro, a criança cega coloca um braço estendido em diagonal à frente do corpo, mantendo o dorso da mão virado para fora. No início, é aceitável que ande com os braços estendidos para frente ou encostados ao corpo. Com as orientações e experiência adquiridas, isso vai se ajustando. Para abaixar-se próximo a móveis ou brinquedos, a criança deve proteger a cabeça, mantendo um braço flexionado com a mão à frente do rosto e a palma voltada para fora. Aquisição de autonomia. A criança cega precisa alcançar certa autonomia na sala de aula e em outros ambientes que utilizará na escola. Para facilitar esse aprendizado, devem ser observados os seguintes procedimentos. Na sala de aula e em outros recintos que a criança cega for utilizar, banheiro, sala de vídeo, etc., estabeleça a porta de entrada como referência para, a partir dela, poder localizar a mesa da criança e sua cadeirinha, a mesa da professora, o cesto de lixo, a pia, o vaso sanitário e outros móveis ou utensílios. Ao acompanhar a criança cega em percursos na escola, converse com ela sobre algumas informações do ambiente. Sons e odores característicos da cozinha, barulho de carros próximos ao portão que se comunica com a rua, degraus e corrimãos que fazem ligação entre os ambientes, possibilitando que ela conheça e assimile essas pistas. As portas podem ter sinalização em relevo para que a criança cega possa identificá-las como as outras crianças. Fotos. Adrian treinando o equilíbrio. Victor, Laísa e Liliane jogando bola. Laísa chuta a bola com auxílio de Liliane, estagiária de pedagogia. Júlio César, 4 anos, andando sozinho, seguindo uma linha guia. Laísa protegendo-se para abaixar. Caio, 4 anos, reconhecendo a porta da sala, identificada com o número em braille, número em relevo e quantidade. CD 10. Como desenvolver as habilidades para as atividades da vida autônoma. A iniciação das atividades da vida prática deve ocorrer no lar, mas as vivências na rotina escolar oferecerão um campo para complementar o ensino e prática dessas habilidades. A troca de informações com a família quanto à autonomia da criança em casa dará o direcionamento do que deve ser abordado com maior ênfase. Nessa fase do desenvolvimento da criança cega, não existem técnicas muito específicas a serem ensinadas.
O mais importante é ter a sensibilidade de utilizar todos os momentos na escola para implementar as aquisições relacionadas a essa área. Além da orientação verbal, deve-se ajudá-la na execução das atividades, sendo que a repetição da experiência em conjunto e com supervisão proporcionará segurança para que ela possa executá-las com desembaraço. As brincadeiras simbólicas oferecem grande oportunidade de conhecer e internalizar atividades da vida diária. Brincar de casinha, fazer comidinha, lavar louça, limpar a casa, brincar de feirinha ou mercado, escolher alimentos, comprar, pagar, embrulhar, etc. A seguir, algumas dicas de atividades indicadas para essa fase. Crie jogos que envolvam movimentos com a boca, língua e bochechas, como inflar as bochechas, passar a língua nos dentes, fazer estalos com a língua, fazer bico, encher bexigas. A criança cega pode pôr as mãos sobre o rosto de outras crianças e da professora, para sentir os movimentos e depois repetir. Isso auxilia nos movimentos de mastigar, fazer bochechos, escovar os dentes. Nas brincadeiras no tanque de areia, trabalhe a percepção de peso e volume com pás e recipientes de tamanhos diferentes. Bem cheio igual a mais pesado, vazio igual a leve. As atividades de encher, derramar e transferir areia de um brinquedo para o outro vão oferecer subsídios para as ações relacionadas à alimentação, como se servir de líquidos, manter a colher na posição correta para não derramar, perceber se a colher tem alimento. O uso de prato fundo possibilita que a criança cega tenha mais controle do alimento no prato. Quando for oportuno, possibilite o contato com o alimento em suas várias formas de apresentação. Por exemplo, banana, inteira com casca, descascada, em fatias, amassada, frita, doce de banana. Muitas vezes, a criança recusa um alimento por não conhecê-lo. É comum, quando a criança cega passa a beber no copo normal, sem tampa ou bico, que ela não tire o copo da boca para engolir. Nessa situação, é importante explicar-lhe verbalmente para dar um gole, tirar o copo da boca, respirar, dar outro gole, ajudando no movimento das mãos. Nas festinhas de aniversário e outras comemorações que envolvam alimentos, estimule a criança cega a experimentar a diversidade de texturas, sabores, formas de servir-se como, por exemplo, segurar os alimentos com a mão, usar guardanapo, etc. Incentive a criança cega a perceber as mudanças de temperatura e relacioná-las com as roupas mais adequadas. Algumas crianças cegas não pedem para tirar ou colocar agasalhos simplesmente por não terem aprendido essa relação. É muito importante que a criança seja estimulada a ter senso de organização. Na mesa coletiva de trabalho, ajude a criança a dispor seus pertences e a dividir o espaço com os colegas. Mostre-lhe os seus limites e incentive os colegas a participar. Durante as refeições, o prato deve ficar à frente da criança cega, e enquanto uma das mãos segura o prato, a outra manuseia o talher. Ajude-a até que ela consiga com que o prato não deslize de um lado para o outro. Faça com que a criança cega também crie o hábito de guardar as próprias coisas, mesmo que com auxílio. Ela precisa saber onde guardar e achar seus pertences. Não se pode esquecer de trabalhar os bons modos à mesa, como mastigar com a boca fechada e sem fazer barulho, não encher muito a boca, etc. Também são importantes os hábitos de cordialidade no convívio social. Usar as palavrinhas mágicas, por favor, obrigado, com licença. Aguardar sua vez de falar. Responder adequadamente quando lhe falam. Fotos. Figura ilustrativa em relevo, mostrando boca e dentes. Reinaldo, servindo-se de água, sozinho. Adrian, arrumando sua mochila. CD 11, faixa 1. Conclusão. Bem, nossas dicas e informações param por aqui, mas o assunto está apenas começando. Neste manual, apresentamos um pouco das características da criança cega e a forma de como atendê-la em suas especificidades. Certamente, aquela criança que chegar às suas mãos terá muito mais a apresentar e a solicitar, como todas as outras, aliás. E é assim que tem que ser, todos iguais e, ao mesmo tempo, diferentes.
A experiência da inclusão é enriquecedora para a família, para as crianças e para a escola, quando encarada como uma chance de tornar o mundo melhor através do conhecimento de tantas possibilidades e diversidades que a vida nos apresenta. Esperamos ter contribuído para amenizar a angústia do desconhecido e, assim, reforçar uma característica presente em todo educador: enfrentar os desafios com disposição, criatividade, busca pelo conhecimento e confiança na capacidade humana de transformação. Faixa 2. Sites importantes: www.fundacaldorina.org.br, www.mec.gov.br, www.educacal.sp.gov.br, www.once.es, soletrando ONCE, ONCE, www.saci.org.br, www.ibcnet.org.br, www.bengalabranca.com.br, www.drvisao.com.br, www.laramara.org.br, www.padrechico.org.br, www.sentidos.org.br, http://revistaescola.abril.com.br. CD 12. Bibliografia: Aranha MSF. Educação Inclusiva, volume 3, A Escola. Coordenação Geral, CESP-MEC. Organização Maria Salete Fábio Aranha. Brasília, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2004. Benito FJC et al. Aspectos evolutivos e educativos de la deficiência visual. Volumen 1. Fundação ONCE, 2000. Brasil, Saberes e Práticas da Inclusão, desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão. Segunda edição. Coordenação Geral, CESP-MEC, Brasília, MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível em http://portal.mec.gov.br/, acessado em julho de 2008. Bruno, Marilda Moraes Garcia, Educação Infantil, Saberes e Práticas da Inclusão, Dificuldades de Comunicação, Sinalização, Deficiência Visual, 4ª edição. Elaboração, Professora Marilda Moraes Garcia Bruno, Consultora Autônoma, Brasília, MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível em http://portal.mec.gov.br/, acessado em julho de 2008. Tristão, Rosana Maria, Educação Infantil, Saberes e Práticas da Inclusão, Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento, 4ª edição. Elaboração, Professora Doutora Rosana Maria Tristão, do nascimento aos 3 anos de idade. Universidade de Brasília, UNB, Professora Ide Borges dos Santos, 4 a 6 anos de idade. MEC-CESP, especialista em deficiência mental. Brasília, MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível em http://portal.mec.gov.br, acessado em julho de 2008. CD 13. Sobre as autoras: Célia Maria Araújo de Amorim, psicóloga, graduada em Educação Física, psicomotricista, especialista em orientação e mobilidade, membro da equipe do atendimento especializado da Fundação Dorina Noel para cegos. Maria Glicélia Alves, pedagoga especializada em deficiência visual e mental, especialista em orientação e mobilidade, pós-graduanda em gestão em ambiente inclusivo, membro da equipe do atendimento especializado da Fundação Dorina Noel para cegos. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais,
sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Lúcia Maria em outubro de 2008. Nome do livro: A Criança Cega Vai à Escola, Preparando para a Alfabetização. Série Dorina Noel. Autoras: Célia Maria Araújo de Amorim e Maria Glicéria Alves. Editora Fundação Dorina Noel para Cegos.